Olá, meus amigos da Casa do Caminho, como é que estão todos? Espero que todos estejam bem junto aos seus familiares e que essa nossa saudação inicial encontre todos com muita saúde e com muita paz. Para quem não me conhece, eu sou o Ivan, sou trabalhador do Centro Espírita Irmã Clara e hoje estou aqui para conversar um pouco. E é sempre uma alegria poder falar com vocês, então desde já recebo o nosso abraço, ainda virtual, mas com fé em Deus daqui a pouco estaremos aí todos juntos mais uma vez. O tema que foi nos oferecido a falar é muito interessante, muito atual, principalmente nesses dias que estamos vivendo. E é uma pergunta, é um questionamento, é um pedido de socorro, talvez, né? Lidando com as adversidades no ambiente familiar. Olha aí que bacana, muito necessário, principalmente nos dias de hoje, depois desses quase 2 anos, né, que ficamos aí afastados do contato físico, social, tivemos que ficar um pouco mais reclusos aí dentro, guardados, né, dentro do nosso ambiente familiar e tivemos um tempo maior para talvez observar algumas coisas que estavam nos escapando dentro do convívio familiar, devido às nossas, de repente, preocupações exteriores do dia a dia. Então, quem conseguiu aproveitar esse momento para poder prestar um pouco mais de atenção dentro desse sentido da família, que como dizem os pesquisadores, uma frase até de Rui Barbosa, é a principal célula da sociedade, porque tudo começa ali, porque tudo começa na família. E quando o assunto é assim que nos fala mais fundo ao coração, a gente sempre procura referência naquilo que é nosso modelo e guia, conforme nos afirma os Espíritos, na questão 625 do Livro dos Espíritos, onde é perguntado qual que seria o modelo ideal a seguirmos, né? E os Espíritos respondem que veio de Jesus, seria Jesus então nosso modelo e guia. E curioso que na questão também 627 é perguntado, né, Kardec pergunta aos Espíritos, uma vez que Jesus já teve a autorização de trazer as verdades eternas com a permissão de Deus, o que os espíritos teriam a agregar ainda de informação? Como quem disse, se o homem já veio, já disse tudo, o que vocês, espíritos, poderiam estar agregando de informação? E os espíritos são muito assertivos em dizer que Jesus veio e falou conforme a linguagem do seu tempo, utilizou de parábolas, falou para um determinado povo, e que a missão agora dos espíritos seria justamente estar trazendo essa mesma informação que Jesus nos trouxe com uma nova roupagem, porque precisa alcançar outras regiões, precisa alcançar outras pessoas, outros corações, e de uma forma que não tenha mais nenhum equívoco de interpretação dentro de tudo que foi falado, dentro de tudo que Jesus trouxe de informação para todos nós. Então seria essa a colaboração dos espíritos. Depois vocês deem uma pesquisada na questão 627, fiz aqui um resumo dentro do que a gente tem condição de trazer, mas em sua essência é isso. Então busquemos informação dentro da doutrina espírita sobre todas as problemáticas da vida humana, porque como diz o Dr. Bezerra, a doutrina espírita tem resposta para todas as aflições da humanidade. Basta que pesquisemos, basta que realmente procuremos abrir a mente e o coração para que possamos entender. Então, essa problemática do ser, enquanto indivíduo que precisa interagir no campo social, está dentro de uma lei que está muito bem explicada no Livro dos Espíritos, no capítulo das leis divinas ou naturais. Então, todos nós, depois de criados simples e ignorantes, precisamos também interagir com o outro, para que a gente consiga realmente vivenciar dentro da lei de sociedade. A gente precisa desse contato com o outro, porque através do outro a gente desenvolve
outras habilidades, desenvolve os nossos sentimentos, porque é só com um parâmetro com outro de referência que a gente realmente consegue perceber o quanto ainda estamos longe de um determinado objetivo, no campo das emoções, no campo do amadurecimento, e no campo também da espiritualidade. Precisamos dessa referência, dessa convivência, como diz o espírito André Luiz. Se fôssemos para crescermos sozinhos, não seríamos a terceira pessoa de um casal, né? Falando do primeiro filho. Então, a partir do momento que, como nos explica a doutrina espírita, fomos criados simples e ignorantes, o que quer dizer desprovidos de conhecimento, desprovidos de experiências. A partir deste momento em que fomos criados, graças à misericórdia divina, recebemos esse dom da vida, fomos aí aprendendo com as nossas escolhas, com as nossas vivências através das reencarnações, e dentro dessa vivência fomos também aprendemos a criar esses laços de afinidade com aqueles que nos são simpáticos e também tendo expectativa de laços com aqueles que ainda não tivemos tantas afinidades no decorrer das nossas encarnações. Então, através dessa oportunidade da reencarnação, assim como nos afirmam os espíritos, a gente vai tendo a oportunidade de estreitar mais laços com aqueles que temos as afinidades e reaproximar aqueles que não temos tantas afinidades assim. E é bem possível que no campo familiar estejam talvez alguns desafetos do passado, algumas divergências de posturas e de comportamento que no passado é possível que tenham nos ferido. E a misericórdia divina nos traz, desta vez, quem sabe, um pai, uma mãe, um irmão, que já não foi tão caro no passado, mas que desta vez temos a oportunidade, através do esquecimento, né? Quando encarnamos não temos essas referências, mas elas aflorescem naturalmente conforme a convivência nesse ambiente. Então faz parte desse processo de reaproximação de corações, faz parte desse processo que tenham em algum momento essas divergências de opinião, de comportamento. Então é muito natural todo esse processo. E nesse instante que tivemos então que ficar mais próximos, tivemos que ficar aí com o tempo preenchido junto aos nossos familiares, é muito natural que aí sim as divergências, as adversidades pudessem aparecer. Porque aí eu tive que parar para ouvir, eu tive que parar para conviver, eu tive que realmente ter aquele momento de reflexão e colocar dentro do aprendizado que estamos aí há algum tempo já estudando, nessa filosofia que abraçamos como vida, que é a doutrina espírita, mostrar realmente o que aprendemos. Porque tudo que aprendemos é para nós. E o outro vai ver esta mudança em nós, e uma pessoa que muda transforma muitas outras. E como diz o próprio Jesus, a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, se de repente num lar apenas um tem a informação da transformação, ou essa predisposição de estar melhorando o seu comportamento para si e consequentemente para todos os que o rodeiam, essa transformação vai ser percebida, vai ser notada, e muitas das vezes vai ser através desse que o ambiente familiar terá aquele equilíbrio. Será abertura para os benfeitores amigos possam atuar aplicando passe em todos os familiares, trazendo a vibração de paz. Por isso que muitas vezes indicamos a todas as famílias
a todos os irmãos e amigos a prática do Evangelho no lar. Que, como diz o Espírito Joana de Ângeles, quando realizamos o Evangelho no lar, é como se convidássemos Jesus a ficar conosco dentro dos nossos lares por aqueles instantes. E aquela vibração se estende no coração de muitos e a semana fica diferente, né? O dia fica diferente, a semana fica diferente e pouco a pouco aquela transformação do ambiente familiar vai acontecendo naturalmente. Mas precisa que um tenha essa iniciativa. Pode ser que seja ou que sejamos nós, assim como pode ser que aquele que também cause a desavença, que traga a adversidade, também sejamos nós. Então é um campo muito aberto, não podemos afirmar nada porque cada caso é um caso e tem a sua particularidade no decorrer das existências, da evolução, das reencarnações. Então por que será que tive que reencarnar com esses meus confamiliares consanguíneos? Porque a encarnação, como afirma também o nosso irmão Haroldo Dutra, ele faz um comparativo que eu achei bem interessante. É como se estivéssemos todos nós numa grande viagem e nessa viagem vem conosco, vem antes os nossos pais, os irmãos deles, nossos posteriormente nós, depois nossos filhos, e vai se criando uma grande rede de laços. Só que acontece também que nem sempre quem veio antes retorna antes, né? É capaz também, dentro das situações de necessidade, que quem veio depois retorne antes. E que a gente, na verdade, se perde ou se ilude dentro aqui dessa grande viagem que a gente faz dentro das encarnações, a tal ponto de se confundir, achando que a viagem é a própria casa, né? É o próprio ponto de partida. E na verdade não é. Na luta do espírita sabemos que o ponto de partida realmente é no plano espiritual. E aqui estamos de passagem. E já que aqui estamos de passagem, por que não se esforçar um pouquinho mais para driblar as tal das adversidades? Não fazer de conta que elas não existam, mas de repente através dela criar ambiente para que a gente possa conversar a respeito dos problemas e aqueles que de repente ou eventualmente estiverem com os laços estremecidos, está aí uma oportunidade para que a gente possa trazer essa reaproximação. E precisamos nos esforçar. Jesus conta conosco, né? Dentro dessa questão de repente trazer o Evangelho no lar para a prática, pelo menos uma vez por semana, convidar realmente Jesus para ficar ali. De repente é uma pessoa só que começa e tem essa iniciativa. De repente convida um, de repente convida um outro, e daqui a pouquinho toda a família se envolve nesse momento que é tão especial, né? Que os benfeitores amigos também aproveitam para também estar conosco nesses instantes, acompanhando a prece inicial, depois a leitura e depois também algum comentário, e finalizando com as vibrações, pedindo o amparo dos bons espíritos para que eles nos encorajem, nos deem bom ânimo para a nossa caminhada evolutiva dentro desse ambiente familiar e posteriormente também dentro da sociedade, né? Conta o espírito Neia Lúcio que certa noite na casa de Simão Pedro eles estavam ali conversando sobre assuntos aleatórios e de repente já estava indo para um assunto não tão saudável, já de repente até esboçando falar mal de algumas outras pessoas, criticando suas atitudes. Quando Jesus então se levantou, pegou as escrituras e juntou a todos através pela mesa, e propôs a Pedro: por que ao invés de
conversas aleatórias, não juntamos a todos e falamos sobre as escrituras, trazendo assuntos mais saudáveis, fazendo do alimento do evangelho aqui, o alimento de todos nós, colocando em sua mesa todos ao redor e tendo conversas salutares para trazer o alimento também ao espírito. E conta-se na Lúcio que ali foi inaugurado o primeiro evangelho do lar, que o lar de Pedro virou o lar, seria o lar, ou a representação do lar de todos nós futuramente, sendo o primeiro evangelho no lar feito ali, pelo próprio Cristo. Que maravilha, né? Então, são oportunidades que temos de, além de trazer esse momento de paz, esse momento de harmonia, nos fortalecermos no sentido de família. É possível que um ou outro não se afinize, não queira fazer, mas é muito natural. No início pode ser que tenham problemas com horários, aquela visita que o familiar que não aparecia durante 20 anos resolve aparecer justo na hora do evangelho. Isso é muito natural. Então persista. Se não estiverem fazendo, é uma das formas da gente realmente lidar com as adversidades, porque assim todo mundo dentro da leitura, a gente escolhe uma boa leitura para que todos possam fazer alguns comentários, nunca acusando o outro, tá vendo? Olha aí, eu disse. Porque a leitura é sempre para todos, não é só para um ou para outro, né? Realmente é um alimento espiritual. Então, cada um tem que pegar o seu pedacinho ali, mas sem aquela situação de um ficar com a parte maior que o outro, porque ele tem que ser dividido, inclusive a responsabilidade da transformação, tá certo? E essa aí seria uma das formas. E essa questão é muito antiga, né? A questão das adversidades. Se a gente for lembrar, Jesus traz duas situações também bem interessantes que seriam formas de modelos também de adversidades na família. Se a gente for pensar a própria parábola do filho pródigo, ali vivia um pai com 2 filhos, um mais novo e um mais velho. O mais novo, de uma hora para outra, decide que aquilo tudo não faz mais sentido para ele. Ele fala, não, se eu sou novo, eu quero viver a vida. E chega no seu pai e pede que lhe adiante a metade da tua herança. O pai atende o pedido, como a gente já conhece, né, da história, mas só para reforçar e ilustrar. Ele conhece o pedido, atende, pega metade do que já seria dele, né, da herança, e dá para o filho. Já que você quer, vai ser feliz, meu filho. E realmente o filho pega essa herança, sai gastando com tudo que ele acha que é necessário para ele naquele momento, tudo que ele acha que atenderia às suas expectativas da sua juventude. Depois ele percebe que o dinheiro acaba e ele começa a passar fome, então resolve se empregar em algum lugarejo por ali. E aí quando ele se percebe já comendo junto com os porcos, e aí cai a ficha, né? Aí cai aquele momento de reflexão. Nossa, mas até um servo do meu pai estaria em situações melhores do que eu. O que eu fiz? Quer saber? Vou voltar e pedir perdão pro meu pai. Vou voltar e pedir perdão e falar que ele não precisa nem me atender como filho mais. Se ele pelo menos, já me der um lugarzinho ali para eu trabalhar, como um dos teus servos, eu já vou estar satisfeito. Porque os servos eram bem melhor tratados do que eu estou nessa situação aqui agora. E aí resolve voltar. Claro que essa parábola ela tem todo um outro sentido, que Jesus também queria trazer uma reflexão dentro do comportamento dos fariseus. Uma outra oportunidade a gente adentra mais nesse assunto. Mas eu achei relevante trazer porque trata-se de uma adversidade familiar ali daquele momento. Porque quando o filho volta,
o filho mais novo volta, o pai fica alegre. O pai o recebe de braços abertos. Né? Traga um anel, coloque no dedo do meu filho. Separem um novilho para que a gente possa fazer uma festa, porque ele estava perdido e foi encontrado. Ele estava morto e reviveu. Né? E aí eles ficam em festa. A história estava muito boa até aí. Só que aí chegou o filho mais velho. E aí que fica interessante dentro do nosso contexto, né? Porque o filho mais velho, mas o que é isso? O que está acontecendo? Não quis nem entrar lá, né? Onde estava acontecendo o festejo. De longe ele já avistou, achou isso, né? O que está acontecendo? E aí um servo falou, teu irmão voltou, não tá sabendo não? Teu irmão voltou, teu pai recebeu, ficou muito feliz e resolveu dar uma festa para ele. E aí o filho mais velho se ira. O quê? Eu não acredito. Né? Então alguém vai chamar o pai e o pai vai lá conversar com ele. Mas meu filho, o teu irmão voltou, é uma situação que devemos comemorar. E aí ele desabafa. Mas pai, eu sempre tive ao seu lado. E o senhor nunca mandou nenhum cabrito para que eu pudesse comemorar com meus amigos. E agora o outro vai, pede a metade da herança, gasta com tudo que ele achou que tinha que gastar. Depois volta sem dinheiro e isso comemora? Seria justo? Dentro do ambiente que a gente está conversando, das adversidades no ambiente familiar, é compreensível o sentimento, né? Reforçando que Jesus, quando propõe essa parábola, ele fala justamente do comportamento dos fariseus, né? Que tinham a lei toda nos lábios, mas na verdade, nos momentos de adversidade íntima, de provação, eles mostravam que realmente eram no sentido do comportamento, muito distante do que realmente trazia ali nas escrituras da Torá, referente ao amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Né? Na essência, é essa lição que Jesus tem que trazer dentro dessa parábola. Mas vejam como é interessante, né? É uma história de uma diversidade familiar que o irmão mais velho não aceitou. Mesmo o pai falando, mas tudo que é meu é seu e a gente tem que se alegrar. A história não conta depois como finalizou, né? Jesus não conta. Mas é bem interessante perceber que isso sempre foi, que é da humanidade, né? Essa questão das adversidades. De repente, nem todos concordarem com as mesmas coisas e um tendo que aprender com o ponto de vista do outro. Faz parte, e a receita é paciência e persistência, porque nós também já tivemos o nosso momento. Se ainda não estamos tendo, né? A doutrina espírita vem como bálsamo para dar estrutura para essa nossa transformação íntima, que através de nós, como muitos já escutaram, pode ser que o nosso comportamento seja o mais próximo que o outro vai ter contato do Evangelho. Então, precisamos aí nos esforçar, principalmente no campo familiar, porque daqui a pouco, como a gente estava dizendo antes, passa muito rápido essa encarnação. E se dentro desse contexto, esses que hoje têm nos trazem esses conflitos, nos trazem esses momentos de divergência de opinião muito forte, personalidade forte, aqueles que estamos ainda realmente desenvolvendo o amor, né, o carinho, o perdão, como a gente diz, cada caso é um caso. Né? E se hoje estamos juntos, porque, como diz a Madre Teresa de Calcutá, uma citação, né? Precisamos aprender a florescer onde Deus nos plantou. E se por algum motivo estamos nessa família, com esses espíritos, e eles conosco, temos de agregar a eles alguma coisa e eles a nós. Então, precisamos ter essa consciência que a doutrina espírita nos traz.
Uma outra situação que também achei interessante trazer foi aquela situação que Jesus conta que um pai também tinha 2 filhos. Dentro das colocações aí de Jesus, a gente percebe muito essa relação de exemplos mesmo. Ele trazia as parábolas e trazia esses exemplos que eram do dia a dia. E como os hebreus sempre teve muito forte essa cultura do patriarca, a figura do patriarca, né, dentro dos profetas, dentro de todos aqueles que foram grandes a sociedade deles naquele tempo. Então ele sempre acaba utilizando desses exemplos também para que chegue até onde ele precisa chegar, dentro do coração daqueles que os escutam. Então ele diz que o pai tinha 2 filhos também e precisava que os 2 fossem ajudar na vinha. E aí um falou, não, pode contar comigo que eu vou com certeza. E o outro de cara já falou, não, nem conta comigo que eu não vou estar lá. E chegou no outro dia, aquele que disse que ia, não foi, nem apareceu. E aquele outro que falou que ia, apareceu, estava lá, até antes do horário que precisava. Então percebam, né, como é interessante o comportamento humano, porque muitas vezes agimos dessa forma, assumindo determinados compromissos com a família ou com a sociedade e simplesmente por algum motivo, e às vezes o motivo não é tão grave, nem é tão sério, mas a gente desiste daquele compromisso, sendo que aqueles que a gente assumiu o compromisso estavam contando conosco. E aí tem a outra situação, aqueles que não vou, não estou muito afim. Quantas vezes acontece isso com a gente, né? Quando a gente estava frequentando aí no caso, para as casas que retornaram. Hoje não estou com muita vontade de ir no centro hoje. De manhã acorda com aquele pique, né? Nossa, hoje tem estudo, hoje tem sessão. Né? Aí no decorrer do dia a gente vai se deixando, tem aqueles saques de bom ânimo, né? Por algumas aproximações, por algumas situações. E a gente se deixa levar e acaba desistindo de ir para casa espírita e se deixa levar. E curioso, para quem já passou pela experiência, pode ser que lembre. Passou o horário daquele compromisso na casa espírita, aquele mal-estar, aquele sono passa também. E a gente percebe que de repente caiu numa armadilha que a gente mesmo se colocou. E ao contrário, quando a gente fala assim, eu não tô com muita vontade de ir, de repente insiste um pouco mais, fala assim, hoje eu vou, deixa eu ir para ver o que está acontecendo. E acaba então chegando e tendo grandes surpresas no sentido de repente é um estudo maravilhoso que você ia deixar de presenciar, é uma palestra que ia te trazer grandes esclarecimentos, ou ainda você precisaria estar lá por conta do próprio trabalho do dia. Os benfeitores amigos contam conosco para todas essas situações. Como dizem os espíritos, eles estão atentos a qualquer faísca de luz, porque precisam de nós, os trabalhadores encarnados de Jesus. E aí, numa dessas situações que a gente recua por algum motivo, deixa de repente, amenizar alguma adversidade familiar, por não querer se envolver, deixa de repente, não dar uma palavra amiga, dar uma orientação, né? Ser aquele que joga o balde de água fria naquele momento de incêndio, né? A gente recua e, na verdade, precisava justamente dessa nossa colaboração dentro da situação. Então estejamos atentos para que oportunidades como essas não fujam de nós, né? Que nós não percamos essas oportunidades. E peço que, aliás, peço que estudem essas questões todas que nós fomos colocando. Espero que logo mais presencialmente estejamos todos juntos. O nosso tempo já está finalizando.
Sempre tem mais assunto para falar, sempre fica, mas é bom, que depois a gente pode conversar mais. Então, peço que Jesus abençoe a todos, que todos recebam o nosso abraço de fortalecimento, de coragem, de bom ânimo, que sejamos nós, né, aqueles que Jesus possa contar nos nossos ambientes de família, para que os benfeitores amigos também possam agir sobre todos aqueles que lá estão, que se já não amamos muito, temos que aprender a amar, porque só o amor transforma os corações. E Jesus conta com essas transformações para que futuramente mais e mais possam se juntar a essa corrente do bem. Que Jesus abençoe a todos, fiquem bem, um forte abraço e até a próxima.